Estenda suas mãos para cá, vamos estar orando pela vida do nosso pastor. Senhor Deus, meu Pai, nós queremos te agradecer por esse privilégio de ouvir o nosso pastor nesta noite, ó Papai querido, no qual ele tem uma mensagem, Papai querido, que eu sei que o Senhor já falou com ele, e eu acredito que agora ele também, o Senhor vai falar conosco, através da vida do nosso pastor. Usa ele poderosamente, Papai querido, coloca as palavras na boca dele, Papai querido, e que essa palavra realmente possa surtir efeito em nossas vidas, Papai querido, em nome de Jesus, é o que eu oro e te peço. Amém. Amém. Obrigado. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor. Amém. E eu queria dizer para os irmãos que a iniciativa dos jovens foi muito legal e que enquanto alguns trabalham, muitos nem sabendo fica das coisas que acontecem na igreja. Mas infelizmente é assim que acontece. Nós damos glória a Deus a você que está empenhado nessa obra e que separa um tempo para fazer a obra de Deus. Eu sei que Deus vai recompensar você. Eu sei que é Deus que recompensa cada um que está empenhado nessa obra. E o nome desse evento chama Caça ao Tesouro. E aí eu falei para o Rafa, faz, e depois a gente vai tentar animar a igreja a fazer também um dia. Mas hoje, o que me veio na cabeça é a gente fazer caça aos irmãos. Eu acho que é mais, né? Porque é mais fácil de pegar, porque a gente já conhece, né? Quando você fala caça ao tesouro, você não sabe onde está, você tem que procurar. Mas quando fala caça aos irmãos, você sabe o endereço, se é que tem alguns que não mudaram de endereço, porque faz tempo que a gente não vê. E aí você fala, irmão, tinha até uma pessoa que caminhava com a gente, falava assim, pastor, quando a igreja está com pouca gente, eu vejo que o senhor fica assim meio nervoso, e eu queria pedir para o senhor, quando tiver pouca gente, as pessoas que não vieram, elas não vão ouvir o que o senhor está falando. Aí aqueles que vieram ficou ouvindo. Então ele me repreendeu, né? Daí eu falei assim, irmão, quando eu falo assim para a igreja, é porque é assim, há um revezamento, né? Tem uns que vêm hoje, vêm domingo que vem, e aí no outro domingo já é dia dele faltar e do outro. Então aí, quando eu falo assim, aqueles que estão presentes, quando chegar o dia dele faltar, não vou faltar não. Porque eu tenho que fazer esse desabafo, irmão. Você que é um crente fiel, eu quero que você entenda. Mas eu não consigo compreender crente que não vai na igreja. Católico não praticante dá para entender, porque desde pequeno eu já ouvi isso daí. Já era um refrão dentro de casa, quando alguém perguntava para o meu pai, minha mãe, o senhor é católico? Sou, mas não sou praticante. Então eu cresci aprendendo isso daí, mas crente não praticante eu não entendo. E nós estamos no tempo que nós mais dependemos de Deus. É que as pessoas não estão atentas, porque às vezes as coisas não estão acontecendo à sua volta. Talvez você não saiba o que é ter um parente na UTI entubada, né? De barriga para baixo, e correndo um sério risco de não voltar para casa. Nós estamos vivendo a pior fase da pandemia. Ou seja, nós tínhamos que estar distantes, sim, mas não de Deus. Distante com uma distância um do outro, e você sabe muito bem como fazer isso, mas o que nós não poderíamos é estar distante de Deus. E às vezes você vem no culto e você está aqui, você fala, quando você vê muitas cadeiras vazias, você fala, puxa, o irmão está desanimado, eu não vi ele. E você talvez acabe desanimando. Eu quero dizer para você, o teu ânimo para amar, para servir, para estar na presença de Deus, não pode depender do seu irmão. Ela é sua. Ela é exclusivamente sua. Não pode depender nem do pastor. Tem que depender única e exclusivamente de você. Então, nesse tempo de pandemia, busque ao Senhor, se prepare, ouça as coisas do Senhor para você ficar animado. Porque senão você desanima, sua casa desanima, e daqui a um tempo vai vir o resultado disso. A conta vai chegar. Porque quando você não está na presença de Deus, dificilmente você está só na tua presença. Tem alguém te incentivando a fazer alguma coisa que não é a de Deus, porque se fosse de Deus, os irmãos estariam em comunhão. Então é muito perigoso esse tempo. E às vezes eu venho para a igreja querendo pregar algo que possa
levantar os irmãos, trazer um avivamento para os irmãos, mas no fundo, no coração vem assim, não, tem que fazer isso, fazer aquilo, e ficar pesando na vida dos irmãos. E não é esse meu propósito. Meu propósito realmente é animar os irmãos e falar do que Deus tem para você na sua vida. Então quero que você saia daqui animado, quero que você saia daqui sabendo que Deus não te escolheu por um acaso e nem de qualquer jeito. E que você tem que depender única e exclusivamente dEle. A Bíblia diz que 1000 cairão à sua esquerda, 10.000 à sua direita, ou vice-versa, mas você seguirá em frente. Então nós estamos no tempo de ver isso, irmãos, de ver pessoas caindo, pessoas desanimando. Josué disse assim, vocês eu não sei, mas eu e a minha casa já tomamos uma decisão. E eu falo isso porque os irmãos têm um trabalho, têm uma preocupação, principalmente os irmãos que têm célula, que são líderes. Ele está lá reservando aquele horário para estar com você. E como o Rafa falou aqui nessa noite, prepara a casa, você arruma tudo direito e a visita não vem, é um negócio muito desagradável. E quando eu vou pregar uma palavra, ou qualquer um dos que pregam aqui, nós não chegamos aqui para pregar uma palavra, e como nós temos alguns irmãos, que é um estilo deles, eles abrem a Bíblia e lêem um texto e falam, agora eu vou pregar. Não, nós temos a incumbência de estudar, planejar, saber o que Deus quer falar com vocês. E eu falo para vocês que a semana que eu vou pregar é uma semana que eu fico em concentração, a semana toda. Primeiro fico procurando o que eu vou pregar, como eu vou pregar. E depois eu me afasto, eu fico mais isolado, está alto ainda, pode baixar. Eu fico mais isolado, eu procuro ficar mais concentrado, ouvir mais ainda, ler mais ainda, para poder, no dia que o Senhor preparou como hoje, trazer uma palavra para os irmãos que possa ser abençoadora. E aí quando você chega na igreja e você vê tantos irmãos que só tem que vir e ouvir e ser abençoado, e eles não estão. Isso gera um prejuízo para a pessoa. Porque se você não come, você fica fraco, não é? Se você não toma café da manhã, não almoça, não janta à noite, você vai dormir, tem dor de cabeça, passa mal. Essa é a comida que perece. Mas a comida espiritual não é diferente. Se você fica sem comer, irmão, quem tem dificuldade para vir no culto de domingo, tem super dificuldade de abrir uma Bíblia. Tem super dificuldade de participar de uma célula. E tem super dificuldade de estar na presença do Senhor. Isso é muito perigoso. Mas Deus me deu uma palavra hoje, e eu quero que essa palavra seja uma palavra de bênção para você. Que você possa interpretá-la como alguém que Deus se preocupa muito e te dá posição. Eu queria perguntar se você sabia, ou se você já leu na Bíblia alguma vez, que Deus te deu uma posição da qual aí fora as pessoas mais querem para eles. Deus deu para você, deu para mim. É uma posição que as pessoas sonham em ter. Tem deputados que abrem mão da sua posição de deputado para ter essa função que Deus deu para você, sabia? Não sabia, porque eu não falei qual é ainda, né? Mas nós ganhamos posição do nosso Deus tão maravilhosa, que nós muitas vezes não valorizamos. E essa posição que Deus nos dá, ela não é uma posição espiritual. Eu não sei se você vai compreender, mas essa posição que Deus nos dá, é uma posição política. Você já viu o crente político? Não é o crente que mexe com política, é o crente que usa do relacionamento da política para falar das coisas de Deus. Então essa posição que Deus nos dá, está escrito na Bíblia, e se você não leu, você vai ler hoje. Eu quero tentar explicar para você da melhor maneira, para que você seja abençoado e saiba dessa posição que Ele te deu. Está lá em
2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17 ao 20. Vou ler para vocês. Diz assim: quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Então vou esperar mais um pouquinho. Vou ter misericórdia de você. 2 Coríntios 5, 17 e 20. Agora eu vou ler. Misericórdia acabou. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Jesus Cristo, que nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Amém? Senhor, essa é a tua palavra, que nessa noite eu te peço em nome de Jesus, que ela possa enriquecer o entendimento dos meus irmãos, e que eles saiam daqui compreendendo o que o Senhor deu para eles, e que agora pode se tornar maior no dia a dia deles, em nome de Jesus. Amém? Alguém já descobriu aí qual é a função que Deus deu para você? Quem arrisca dar um nome aí, levanta a mão. Pode falar. É? Embaixador. Quem mais? Embaixador. Também. Parabéns. E o que nós vamos falar nessa noite é exatamente esses dois temas. Quero, lógico, me firmar mais a respeito do embaixador, que é uma função que Deus deu. Você já parou para analisar o que faz o embaixador? Qual é a função do embaixador? Nós queremos falar sobre isso. Mas, antes de falar sobre isso, eu quero te dizer que ele fala do ministério de reconciliação. Ministério de reconciliação é o que ele já te deu, já te pertence, já está em você. Eis que as coisas se fizeram todas novas, não é? Então agora você tem o poder e o ministério da reconciliação. Reconciliação de quem? Do mundo para com Deus. Então quando você evangeliza, você está trazendo de volta um conserto entre a pessoa e Deus, porque você pregou para ela que o pecado separou ela de Deus. Então agora, ela que tinha muitos pecados, a partir do momento que você anuncia para ela que ela é nova criatura em Cristo, então há uma reconciliação entre ela e Deus. E esse ministério vem com você. Você já tem isso na sua bula de crente. Você já tem esse poder, você já sabe, porque você já experimentou. Você já fez as pazes com Deus. Então, você agora tem um ministério. Então, do seu lado aí, com certeza tem um ministro. Do seu lado tem um ministro que Deus já te deu essa função, que é a função da reconciliação. E essa reconciliação veio de Cristo, que primeiro veio, deu, fez a reconciliação e passou para nós. E deu para nós esse ministério. Então nós já temos o ministério da reconciliação. Mas existem muitos crentes que não conseguem nem reconciliar a sua casa. Ou seja, como que você vai falar para a tua mulher de Cristo se você não se reconciliou nem com Deus? Porque quem tem uma reconciliação com Deus
a sua casa se torna diferente, a sua casa muda. Em casa era um pé de guerra, mas quando eu me reconciliei com Deus através de Cristo e de irmãos e de irmãos que foram usados para que houvesse essa reconciliação, então agora eu tinha que praticar isso na minha casa. E aí então demorou para que Deus pudesse chamar a minha esposa, que foi criada na igreja católica desde pequenininha, para que ela pudesse entender que Deus queria fazer uma reconciliação com ela. E Deus usou o ministério que Ele me deu para que isso acontecesse. Então isso precisa acontecer na sua casa. Às vezes a sua mulher, o seu marido ou alguém da sua família fala, ele reconcilia bem as pessoas do mundo para com Deus, mas aqui em casa há uma guerra, há uma luta, há uma divisão. Você tem um ministério da reconciliação. Sua casa pode ser mudada porque Deus já te deu esse dom, já te deu esse ministério. Não jogue isso fora, não perca, não deixe embora. Use primeiro dentro da sua casa, depois Deus vai permitir que você use lá fora, para que as pessoas possam se reconciliar com Deus. E aí automaticamente a sua casa se reconcilia com você e se reconcilia com Deus, amém? A partir do momento que você reconcilia com Deus, Ele confia em você esse ministério, que está lá no versículo 19, e você agora deixa de ser, a partir dessa reconciliação que você tem com Deus, você deixa de ser uma pessoa comum, você agora passa a ser um cidadão celestial, porque você teve uma reconciliação com Deus, e agora você é um cidadão do céu, um cidadão de Deus, e por isso a gente chama de cidadão celestial. E aí, a partir do momento que você passa a ser um cidadão celestial, Ele já te dá um cargo, Ele já te dá uma posição, que você pode usar, continuar usando, para que as pessoas possam estar na presença do Senhor, e esse cargo é o cargo de embaixador de Cristo. Você continua no mundo, mas você não é mais do mundo. Não é assim? Então agora você ainda continua vivendo no mundo, você tem a sua vida normal, mas agora você passou a ser um cidadão celestial, você agora passou a ser um embaixador, foi a posição que Ele te deu. E nós queremos falar disso, mas primeiro eu quero que você entenda a posição que Jesus tomou quando Ele estava diante de Pilatos. O que foi que Ele disse? Que muitas vezes você não vai usar essa linguagem aí fora, mas Jesus foi objetivo, como alguém que era o primeiro embaixador. E está lá em João 18, 35 e 36, queria que você lesse junto ou marcasse, para que você pudesse usar. Aqui, Jesus é preso e Ele está diante de Pilatos. E Pilatos, então, desenvolve ali uma conversa com Jesus. E nessa conversa, diz assim: respondeu Pilatos: acaso sou eu judeu? Foi o seu povo, o seu chefe e os sacerdotes, o seu povo, o seu chefe e os sacerdotes que entregaram você a mim. Quem é você? O que você fez? Disse Jesus: o meu reino não é desse mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui. Quando Jesus fala isso, Ele está dizendo aquilo que Ele passou para nós sermos, que nós não somos mais desse mundo. Ele diz: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, ninguém me prenderia, porque aqueles que estão à minha volta jamais deixariam os religiosos me prender, o meu povo me prender. Então, essa é a posição que na realidade nós temos que compreender nesse texto, do qual eu falei primeiro, 2 Coríntios 5, 17 e 20. No verso 20 ele diz assim: portanto, somos embaixadores de Cristo,
como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, por amor a Cristo, que lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Então o que ele está dizendo aqui? Olha, nós somos agora embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por intermédio de nós. Então nós somos agora embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o apelo através de nós, para as pessoas, por amor a Cristo, que lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Então, quando nós nos dirigimos às pessoas, nós agora como embaixador, nós temos que mostrar para essas pessoas que eles precisam fazer um reconciliamento com Deus, que através do que Cristo fez, é que nós podemos então ser usados por Deus. É isso que Ele está dando a chave para nós, para que nós possamos fazer esse trabalho. E eu disse que a função de embaixador não é uma posição religiosa, porque nós vemos no mundo, nós vemos nas nações, que todas as nações têm embaixador. Então, quando nós fazemos o trabalho de embaixador, nós temos que compreender como age um embaixador. O embaixador não age, lógico que ele sendo embaixador de uma nação, ele vai falar daquela nação, e nós também vamos falar dessa nação, da qual nós estamos falando nessa noite, que é da nação celestial. Nós temos que usar palavras diferentes. Um representante de uma nação, ele é nomeado pelo seu presidente, o embaixador, né? Ele é o representante de uma nação, que é nomeado pelo presidente ou por um rei. E aí então ele vai para defender os interesses dessa nação em outra nação. Então nós também fomos nomeados por quem? Por um rei, o rei dos reis. E nós vamos falar da nação que agora nós pertencemos, a uma nação da qual nós estamos, mas não fazemos mais parte. Estou no mundo, mas não sou do mundo. Então agora ele te deu uma posição para que você possa ser o embaixador, falar em nome de uma nação para outra nação, que seria o mundo, de maneira que eles pudessem compreender como seria então essa nação que nós anunciamos. Por que você é embaixador? Porque eu represento uma nação aqui no Brasil. Se você é um cidadão celestial, se você não é desse mundo, e você nasceu aqui no Brasil, você agora, depois que conheceu Jesus, é um embaixador de Cristo no Brasil. Não é isso? Então você é um representante legítimo do céu aqui, um legítimo da nação celestial aqui. Então agora você pode falar como um embaixador dessa nação. Quem te nomeou? Foi o Rei dos Reis. Que nação você representa? A nação do céu. Condição para ser um embaixador. Qual a condição que é exigido para que você seja um embaixador? Eu estou fazendo um paralelo entre o embaixador secular e o embaixador do céu, o embaixador nomeado pelo Rei dos Reis. O embaixador ele tem que conhecer a Constituição, ele tem alguns requisitos que ele precisa então saber reconhecer. Então ele precisa conhecer a Constituição do seu país e obedecê-la. Nós temos no mundo celestial, na nossa nação celestial, nós temos uma Constituição. Quem tem a Constituição aí, levanta ela. Tem? Temos. Você viu que é um livro grosso? Constituição, um livro grosso. O embaixador tem que conhecer para saber como ele se portar diante das pessoas da qual ele vai estar lá falando. Ele tem que conhecer a sua Constituição, para que ele faça conforme está na Constituição. O país que você representa tem essa Constituição. A partir do momento que você conhece
Então, nessa Constituição que você tem aí, eu pergunto, tem normas? Sim ou não? Sim, tem normas. Tem leis e regras? Sim. Fala de deveres? Fala de direitos? Então você vê que você tem uma Constituição desse reino. E eu disse que essa Bíblia, essa Constituição nossa, não é um livro religioso, porque é como a Constituição do nosso Brasil, é uma carta magna, uma carta do qual fala ali sobre normas, leis, regras, direitos e deveres do cidadão. Então o que você tem aí é uma Constituição para que você siga, para que você represente essa nação no país em que você nasceu, para que você assuma então essa posição de embaixador. Agora, essa Constituição você deve seguir para que você seja um exemplo para quem você vai ensinar. O embaixador não pode se relaxar com a Constituição do seu país, que ele não vai ser aceito como embaixador. Então, se você é um embaixador, você tem que conhecer os direitos, deveres, para que você siga. E aí, quando você chegar diante das pessoas, para falar da sua nação, da nação que você representa, você vai falar, mas dentro de regras e normas. E muitas vezes, nós pegamos essa Constituição e queremos enfiar essa Constituição dentro de uma outra nação que já tem uma Constituição, e nós queremos enfiar a goela abaixo essa Constituição. Essa Constituição é para o embaixador e para o povo dessa nação. Então, quando você sai fora, você vê as pessoas que eles não estão nem aí para essa Constituição. Eles não estão preocupados, eles não lêem, não querem saber dessa Constituição. E você, como embaixador, você tem que mostrar para ele as vantagens que tem no teu reino e mostrar essa Constituição para eles, para que eles possam querer, para que você possa trazer recursos para o teu reino. Recursos são essas vidas, a reconciliação deles com Deus, que é um reino eterno, não é um reino que acaba. Agora, você também tem que saber que essas pessoas obedecem a uma Constituição secular, da qual você tem que saber respeitar também. Hoje nós vivemos dificuldades, porque nós vemos pessoas querendo estabelecer a Bíblia como a Constituição do nosso reino celestial na vida das pessoas, sendo que elas não conhecem. Não houve reconciliação. Primeiro a reconciliação, depois você apresenta, e a pessoa que se reconciliou, ela vai ter também esse ministério da reconciliação, vai compreender, e aí fica mais fácil para ela. Nós temos que aprender a respeitar também a constituição dessas pessoas, porque na realidade nós estamos num país e nós estamos sujeitos à constituição desse país. Pensa que você não é daqui. A Bíblia diz que nós não somos daqui. Então você não pode, o embaixador não pode chegar num país, estabelecer a constituição do país que ele serve e não respeitar a constituição do país no qual ele veio. Tem que haver um respeito. Tem que haver uma posição da qual nós temos que saber respeitar. E aí você quer chegar diante das pessoas, orando em língua, colocando a mão e orando sobre elas, sendo que elas não conhecem o que nós temos de bom para oferecer para elas. Eles vão receber isso como religião. E a Bíblia não oferece religião para ninguém. A Bíblia, ela oferece a eternidade, ela oferece herança, ela oferece um reino de justiça e paz. Mas muitas vezes nós queremos oferecer para eles a religião, porque nós somos crentes e nós queremos que as pessoas tenham essa religião. Nós chegamos ao ponto de achar que a única igreja que era salva era a igreja dos crentes que eu digo crente mesmo, evangélico,
Você vê aí pastores hoje, você pergunta para ele: você acha que católico vai para o céu? Ah, não sei, eu acho que vai. Como? Gente, como é que pode um negócio desse? Isso é religião na nossa vida. Deus não olha a religião. Ah, mas eles adoram o ídolo. Ah, e você não adora o seu carro? É ídolo também. Quem conhece o coração de cada pessoa é Deus e a própria pessoa. Não podemos esfregar ou tentar enfiar a goela abaixo da vida deles essas coisas. Ah, mas então não pode orar para as pessoas? Pode orar sim, foi isso que foi feito, é isso que nós devemos fazer. Mas as pessoas são livres para escolher, você pode orar, ela te agradecer ou pode rejeitar, porque no teu país isso faz parte, no teu reino essas coisas é normal, mas no reino deles não é. Eu não sei quantos aceitaram a oração, mas tem gente que não aceita. Teve alguém que não aceitou? Não é meu reino, eu não quero nada com esse reino. Então nós temos que mostrar para eles. Agora eu pergunto você como embaixador, o que você acha da ideologia de gênero? Aí complicou, hein, pastor? O que você acha? O embaixador não está na posição de embaixador para falar o que ele acha. Então você que é embaixador, você fecha a sua boca e não fala o que você acha. Fala o que está na Constituição. Isso muda completamente. Isso transforma completamente o que Deus quer usar você para a reconciliação dessa pessoa com Ele. Porque se falar o que você pensa, você atrapalha. O que você acha da ideologia de gênero? Bom, eu prefiro não falar o que eu acho. Eu prefiro falar o que o meu país acha, o que a Constituição do meu país acha. A Constituição do meu país diz que homem nasce homem e mulher nasce mulher. Não nasce primeiro para depois saber o que vai ser. Já nasce homem e nasce mulher. Não decide depois. Ah, mas eu não concordo com isso, é um absurdo. Tá bom, não é minha opinião, é o que está na Constituição. A Constituição diz isso. Eu não concordo, eu acho que isso, você pode achar o que você quiser. E aqui nós temos pessoas que podem estar aqui nessa noite, ou que nos visitem, e que estão nessa dificuldade, ou sei lá se é dificuldade, para mim é dificuldade, mas de repente para a pessoa é um posicionamento que ela tomou. E agora eu vou dizer: não, você não pode entrar aqui. Pode, você pode entrar, você pode assistir, pode participar, mas eu quero mostrar para você, e você ter uma resposta para o mundo, que a posição não é minha, a posição é da Constituição, e nesse reino é assim que funciona. Agora, por que você quer participar de um reino que tem algumas coisas na Constituição que você não concorda? Então não participe. É simples assim, não é? E o que você acha de um casamento entre homem com homem e mulher com mulher? Se alguém te perguntar isso. Hoje nós estamos vivendo uma luta muito grande, no qual as pessoas estão dizendo assim: não, você vai ter que fazer casamento de homem com homem, mulher com mulher. A Constituição desse país, dessa nação, não me obriga a fazer isso como pastor. Não me obriga. Agora, se perguntarem para você o que você acha disso, hoje nós estamos vivendo um tempo que as pessoas acham que nós temos que mudar nossa Constituição para que eles possam viver nas duas. Gosto da minha nação, mas quero a sua também. Não, você pode gostar da sua e querer a minha, e você é bem recebido, independente da sua posição. Só que, se aqui nós temos algumas normas, leis e regulamento, de repente você não se encaixa e você vai ficar muito triste com a gente, mas não sou eu que decidi. Então, quando alguém perguntar para você o que você acha do casamento,
O que você acha do casamento de homem com homem, mulher com mulher? O que você vai responder para ele? Você é embaixador. Resposta: na Constituição do meu país está escrito: casamento é entre um homem e uma mulher, e Deus abençoou essa união. Amém? Hoje dá medo de você subir num púlpito falar isso, porque está um tal de prender, falou, arrasta. Ó, eu vou falar, mas você não conta para ninguém. Eu vou falar, mas você não fala nada que eu estou falando. E de repente aqui pode ter, ou poderá ter um dia, alguém que é mulher casada com mulher e homem casado com homem, e você vai me perguntar assim: pastor, e agora? Como é que faz? Ué, como é que faz? A porta está aberta, é livre, as pessoas podem entrar. Agora, o que eu não posso deixar de fazer como embaixador é dizer como que é a Constituição do meu país, como que é a Constituição daquele que me colocou aqui como embaixador. Eu sou contra você? De jeito nenhum. Eu sou contra o casamento, é opinião pessoal minha, não quero falar, não interessa. Não muda. Eu quero falar do que está escrito no reino do qual eu represento. E no reino do qual eu represento está escrito: se unirá o homem à sua mulher, e tornarão uma só carne. Ele não disse assim: se unirá o homem com o seu homem, e tornarão uma só carne. Se unirá a mulher a uma mulher, que eu não sei como faz isso, e tornarão uma só carne. Gente, isso é resposta para saber que aqueles que são embaixadores do reino não pode mudar a Constituição do seu país, mesmo você estando em uma outra nação. A Constituição do teu país não muda, aqui não muda a posição. Você não muda deles, entendeu? E eles não podem mudar a sua. São nações diferentes, com autonomia para que isso ocorra. Então você tem que ter a cabeça boa e saber que você é um embaixador que representa uma nação que tem uma Constituição com normas, leis e regras na qual você segue. Não, mas aqui você está no mundo, você está no Brasil, então tem uma Constituição e você tem que seguir ela. Eu estou seguindo. Mas uma embaixada, o lugar onde está estabelecida a embaixada, é como se fosse um país dentro de outro país. Então aqui dentro eles não se metem. E lá fora eu também não me meto. Ou seja, se a nação resolver fazer tudo isso que estão fazendo, legalização do aborto e tudo isso que são as polêmicas atuais, aonde que eles estão fazendo? Lá fora. Você não concorda? Não. Por quê? A minha Constituição diz que isso não pode. Mas não pode aonde? Para aqueles que são dessa nação. Então nós precisamos aprender a separar isso. E nós não podemos deixar de amar as pessoas, não podemos pregar o ódio a essas pessoas, porque elas não pertencem ao nosso reino, não pertencem ao reino do qual nós pregamos. Então você tem que amar essas pessoas, aceitar essas pessoas, não rejeitar essas pessoas, estar junto com essas pessoas, mas não se esquecer que você tem uma posição dada por Deus, e o rei da sua nação, o rei dos reis, te colocou como embaixador para você representar essa nação. E você não pode se calar quando eles perguntarem: eu quero fazer parte dessa nação, como é que eu faço? Não, pode vir, pode vir. Vem, fica à vontade, faz o que você quiser. É assim que funciona? Não é assim. Então você vai ter que aceitar? Não, você não tem que aceitar, você tem que respeitar, você tem que amar e entender que essas pessoas vivem debaixo de uma posição na qual elas são livres. Elas têm a liberdade de viver como elas acham que devem viver. Isso é posição de embaixador nossa, explicar para ela como funciona no reino dos céus, que é o reino que nós representamos. Nós não podemos
omitir o que diz a Constituição do reino do qual nós representamos. Ah, vamos ser amigos? Não, acho que pode, acho que não. Não é bagunça. No Brasil não é bagunça. A Constituição tem que funcionar, senão acabou a democracia. Nas coisas de Deus não é bagunça. As coisas têm que funcionar. E aí eu digo para você, de repente essa pessoa diz assim: mas eu não acredito em Deus. Eu não acredito em Deus. Mas o que você veio fazer na igreja? Por que você quer participar desse reino se você não acredita que o rei desse reino é Deus? Você não vai dizer isso, mas a Bíblia, a Constituição, te dá o direito de você usar o Salmo 53, no versículo 1. Abre aí, lê o que está escrito. Salmo 53, versículo 1. Você pode dizer para a pessoa que diz: eu não acredito em Deus, você pode dizer: você é tolo. E a pessoa vai dizer: é essa a opinião que você tem sobre mim? Não, essa é a opinião que está na minha Constituição e está escrito. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Não é assim? Você precisa ficar brigando, dizendo o que você acha, se a tua Constituição já diz tudo o que você acha? Então a função do embaixador é influenciar as pessoas. Você tem que entender como influenciar as pessoas. Influenciar mostrando e convencendo de que no teu reino a vida é eterna e que você pode, através de Jesus, oferecer um passaporte para ela, na qual ela se tornará eterna. Essa é a posição de um influenciador, de um embaixador. O reino que você vive um dia vai acabar. E aí você então começa a divulgar as belezas, as riquezas desse reino do qual você está representando. Mas tem embaixador que ele é influenciado. Quando você não obedece à Constituição do seu reino, você deixa de ser embaixador deste reino e escolhe um outro reino para representá-lo. E viva de acordo com esse reino que você escolheu. Então tem embaixador que não consegue influenciar. E aí então ele vai participar, ele não conseguindo influenciar, ele vai ser influenciado pelo reino externo, então ele também é livre para viver dessa maneira. Você briga no bom sentido pelo reino que você representa. Você deveria sim falar do reino que você representa com amor, com autoridade, mostrando para a pessoa as riquezas desse reino e tudo que ele tem, que foi assim que você foi conquistado. Foi assim que você conheceu Jesus, porque depois que você conheceu Jesus, você se reconciliou com Deus. Então aí você teve a oportunidade de conhecer melhor. Mas hoje o que nós mais vemos são embaixadores que conseguem levantar a Constituição do país que ele vive, as ideologias do seu país, com grande poder, mas não divulga a Constituição, não divulga a reconciliação que esse reino do qual ele conheceu e ele representa. Mas ele coloca no Facebook uma guerra de ideologia, brigando por coisas que não é do reino dele. Crentes brigando porque, eu gosto do PT, eu gosto do Lula, eu gosto do Bolsonaro. Divide o país, divide os crentes. Os crentes vivem em guerra hoje, porque eu gosto desse e você gosta daquele. Então, se você gosta daquele, você não gosta de mim. E se você não gosta de mim, eu falo isso, eu penso aquilo.
Irmão, você está brigando por um reino do qual você não pertence mais. É política, você tem o direito? Tem, mas você tem que saber amar também as pessoas, que o teu reino é um reino de amor, não é um reino de divisão, de briga, de confusão. Porque o melhor é o que você acha que é melhor. Ah, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Você tem uma posição? Tem. Respeita a posição do outro, ainda que não seja da sua maneira, porque você está sendo embaixador de um reino do qual você já não pertence mais. E é um reino de divisão e de disputa que destrói a própria nação. E vocês veem o que nós estamos passando por isso. Aquele que você gosta hoje é o que você detesta amanhã. Aquele que você elegeu há uns tempos atrás, hoje é monstro. Mas na época você dizia que ele era o cara. O que você defende hoje, amanhã pode não ser o cara amanhã. Você está defendendo reinos que não te pertencem. O reino do qual te pertence, você não está defendendo mais. Quem já viu os crentes brigando aí na internet? Levanta a mão. Não, porque você... Não, você não percebe? Esse é ladrão, o outro não. Esse é isso, o outro não. Aí você entra, toma um partido, toma uma posição, e esquece que você já tem um partido. O teu partido é o Senhor Jesus Cristo, que não obriga, que não empurra, e que não quer que você desobedeça a Constituição do qual o país você está representando ele. Dá a César o que é de César. Toma. Eu estou aqui para respeitar. Então nós precisamos aprender isso, porque na igreja hoje é isso que eu falo. Tem muita gente representando o reino do qual ele não foi chamado para representar. E o reino do qual ele foi chamado para representar, não está representando. Hoje não está aqui para aprender a respeito de que é ser um embaixador, mas amanhã está aí na internet defendendo o reino daquele que roubou, daquele que vai roubar, daquele que está fazendo isso, que está fazendo aquilo. Você pode ter posição? Pode, não tem problema. Você pode achar que você está certo? Pode também, talvez você esteja certo. Mas irmão, o nosso reino não é esse. Nós não podemos nos dividir, nós não podemos nos separar, nós não podemos criar um clima de disputa esquecendo o reino do qual nós representamos. Isso não vai acabar, isso vai continuar. Mas enquanto nós ficamos defendendo ideologias, nós esquecemos de defender o reino do qual nós pertencemos. Nós deixamos de ser embaixador. O embaixador tem que mostrar aquilo que o teu reino que te enviou e que investiu em você, que te deu vida eterna, salvação, quer que você faça. Ministério da reconciliação. E você vai exercer o ministério da divisão. Pastor, por que você está falando isso? Não tive nenhum problema com nenhum irmão nesses tempos. Eu estou acompanhando há muito tempo e eu vejo, não é na nossa igreja não tem isso, todo mundo só exerce a embaixada do Rei dos Reis. Mas tem umas igrejas aí, que os Reis dos Reis ficou só na boca, nem na mente está mais. Agora o que está acontecendo é divulgando o reino dessa terra. É a divisão, a briga, o ódio, a confusão. E eu queria dizer para você, que na realidade nós, como cristãos, eu queria encerrar falando de uma passagem que está em Mateus 13:33, para você não se esquecer do que você ouviu nessa noite aqui. Diz assim, anota aí, depois você lê que já está tarde. E se nós não chegar 9 horas em casa hoje, o pau vai comer. Se não foi o João Dória, foi o outro lá que falou, mas o bicho vai pegar. Então 9 horas você esteja dentro da sua casa, assistindo lá, fantástico jogo, não sei o que lá.
Mateus 13:33. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma, introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo seja levedado. O reino dos céus é semelhante ao fermento. O fermento quem é? Reino do céu. Reino do céu quem é? Somos nós, os embaixadores, os representantes. Nós somos o fermento que tem que fazer que o reino do céu cresça. Agora, você sabe quanto de fermento vai numa porção de farinha? Ele diz que ele pega uma porção de fermento e coloca em 3 porções de farinha. Ou seja, para você entender melhor, eu tenho conhecimento disso, numa massa boa você pode pôr no máximo 2% de fermento. Então, em 10 quilos de farinha, você coloca 200 gramas de fermento. E aí você bate a massa, fica uma massa bem grande, não é? Mas você usou quanto de fermento? 200 gramas, para 10 quilos de farinha. E aí eu digo para você que o reino do céu é como fermento, ou seja, como eu e como você, porque nós representamos o reino do céu. Nós temos medo da massa, que é muito grande. Não vou nem entrar, que não vou nem fazer cosquinha nesse monte de massa. A massa é o mundo. E o fermento entra. O fermento não é visível. Quando você mistura ele na massa, ele desaparece. Mas você sabe o efeito que ele faz? Você já fez pão? Quem já fez pão em casa aí? Aí, tem um monte de gente que fez. Talvez você não conheça a força do fermento, porque você trabalha com porção pequena. Mas muitas vezes o padeiro errava e fazia uma massa de 10 quilos de farinha com 200 gramas de fermento, e ele esquecia de pôr um açúcar, uma gordura, alguma coisa que ia, e ele perdeu aquela massa. Aí pegava um saco de farinha, jogava a massa dentro, e o fermento estava ali junto. Amarrava o saco, mas não é com nozinho, não, amarrava mesmo. Você sabe o que acontece? Aquilo cresce de uma maneira que ela estoura o saco, rompe, porque o poder do fermento é muito grande. Então eu digo para você, irmão, o reino do céu é semelhante ao fermento. Diz assim: o fermento sou eu. Eu não tenho medo da massa. E quando eu entrar na massa, a massa vai crescer, vai multiplicar. E é isso que aconteceu. Quando eu me transformei em fermento, embaixador, eu era semelhante ao reino do céu. Eu entrei numa massa, e nessa massa são aqueles que estão à minha volta. Eram muitas pessoas. E quando o fermento entrou, ele transformou, ele cresceu. A esposa falou para a irmã falou para o irmão falou para a cunhada, o cunhado falou para o vizinho, e foi. E muitas pessoas, a massa ficou muito grande. E aí todos queriam ser embaixador, todos queriam ter o ministério da reconciliação, porque eles conheceram o reino dos céus. E é assim que nós devemos fazer, irmão. É assim que nós temos que agir. Nós somos o fermento, e o reino do céu é semelhante ao fermento. Nós temos que fazer isso, não tenha medo, não importa o tamanho, não importa quem é, quando o fermento entra, ele faz a diferença. Mas hoje nós não estamos mais fermentando a massa, é a massa que está nos fermentando, ou diminuindo. A massa está inutilizando o fermento. As pessoas estão indo atrás dos filisteus, para aprender como viver melhor, e entra na igreja. Lá nos filisteus tem uns negócios bons, vou lá buscar. É a massa no fermento, não é o fermento na massa. Tem um monte de fermento correndo atrás dos filisteus para saber como que faz, porque eles fazem melhor, mais bonito, mais gostoso. E aí nós deixamos de ser embaixador desse reino, para ser embaixador do reino dos filisteus, que representa o reino de Satanás.
E é por isso que hoje você olha às vezes para a igreja e fala: será que nós vamos resistir? Será que a pandemia vai acabar com a igreja? Não tem pandemia que possa resistir o fermento de Deus. Não tem pandemia que possa destruir o fermento de Deus. Eu não sei como você está, se você está animado ou desanimado, mas eu quero dizer para você que aqui só vai parar o dia que Deus falar: já deu. E eu sei que Deus não vai falar, porque essa obra vai continuar em nome de Jesus, amém? Eu agradeço os irmãos que estão aqui nessa noite. Me perdoe se eu exortei você num sentido que te desanima, porque eu quero te animar, porque o mundo não vai poder vencer, o mundo já é derrotado, a história já está escrita, nós já sabemos o resultado, nós só temos que ser semelhante ao reino do céu, que quando entra numa massa, essa massa é transformada, amém? Fica em pé, nós vamos encerrar agora. Eu queria que a banda subisse aqui. Eu queria que você, que foi abençoado nessa noite, que eu vou estar orando, eu quero que você ore também. Eu quero que você ore, porque muitas vezes você confia em homens, e homens, eles falham. Talvez você confiou em algum pastor, talvez você confiou em mim, talvez você confiou em alguma ideologia que eu apresentei para você de maneira discreta, e isso tirou a tua vontade de servir a Deus. Eu não sou servo desse reino, o meu reino não é daqui, o meu reino não é deste mundo. Eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo, eu represento um reino celestial, e eu quero te amar você, independente de como você crê, e de como você age, e do que você gosta. Eu quero amar você que, não sei se está aqui, mas de alguma maneira pode me ouvir, que decidiu casar com outro homem. Você, mulher, que decidiu casar com outra mulher, eu respeito você, porque eu sei que você vai respeitar, porque no reino dos céus, a nossa Constituição nos ensinou a te amar e te aceitar, mas não podemos mudar a nossa Constituição para te agradar. E você é livre para escolher qual é o reino que você quer servir. Como eu disse no princípio, Josué disse: você eu não sei, mas eu e a minha casa já decidimos. O mundo está aí oferecendo a constituição desse mundo, para os seus filhos comer no fim da tarde, nas novelas. Não, você pode. Seus filhos estão vendo coisas que são absurdas para o reino dos céus, mas para o reino desse mundo está se tornando algo muito normal. Eles estão comendo essa comida. Tem embaixador do reino dos céus que não vem na reunião, nas assembleias, que é convocada para falar desse reino. E os filhos deles não estão vindo nas assembleias também para aprender o que é ser um embaixador do reino dos céus. E amanhã vão querer comer comida do reino deste mundo, e essa comida mata, destrói e tira a vida eterna que Deus já concedeu a você e a sua casa, mas você não tem valorizado. E você, que eu digo, talvez não é você que está aqui, mas é você que de repente pegou esse CD ou pegou esse áudio, e nós estamos em fevereiro de 21, mas talvez você vai ouvir em fevereiro de 23, de repente você vai achar lá um CD, um áudio perdido, e você vai ouvir isso, e eu espero que você não esteja contando os prejuízos que você teve, por não estar na assembleia daquele que te alistou para ser embaixador do reino dos céus, amém? Se você foi abençoado, faça um gesto para ele, não é para mim, para ele. Oh, aleluia, Senhor. Obrigado, papai. Obrigado por essa palavra, Senhor, por esses irmãos que tiveram o privilégio de te ouvir nessa noite. Eu não sei a que ponto o Senhor atingiu esses corações, mas eu quero profetizar em nome de Jesus, que os embaixadores do Senhor que nessa noite estiveram aqui, vão mudar a conduta, e vão continuar te servindo e sendo embaixador do Senhor,
representando o reino do céu e falando desse reino, para que o teu reino cresça, se multiplique, Pai, para que a casa deles queiram esse reino, para que amanhã eles não venham chorar os filhos que decidiram servir o outro reino. Deixa eles aprenderem, Pai, dá mais uma chance, para que os filhos dos filhos deles sirvam a esse reino, seja embaixador desse reino, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe a cada um, e que traga para eles uma semana de vitória, em saber diferenciar e respeitar, em saber amar as pessoas que servem a um outro reino. É um direito delas, é uma escolha delas. Jesus não obrigou ninguém, nós não podemos obrigar. Nós só temos que falar do teu amor e dizer que nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós pertencemos a um reino de justiça e de paz. Em nome de Jesus, obrigado, Pai, por cada irmão que nessa noite vai sair daqui abençoado, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, meu irmão, e que domingo você esteja aqui para ouvir mais alguém que Deus preparou para falar aos teus ouvidos de um reino que não tem fim, de um reino que não acaba, no qual Ele vai mostrar para você as alegrias de quem serviu a esse reino. Deus te abençoe, uma ótima semana, e cumprimente ao menos de longe cada irmão, galera, e vão em paz em nome de Jesus. Amém? Hoje a gente vai participar de um evento, e ele se chama Caça ao Tesouro. Vocês escreveram o tesouro que a gente vai procurar. Então, cada um escreveram nesse papel, né, um lugar. Escreveram uma peça de roupa, tanto camisa, camiseta, roupa social. E a parte de baixo também, saia, shorts, calça jeans ou social também. E também escreveram uma parte do corpo, cabeça, ombro, joelho. Que a grande maioria escolheu shopping, que é um lugar. E uma camiseta, a grande maioria escolheu a camiseta amarela e camiseta preta. A parte de baixo, a maioria escolheu jeans, então serve tanto como shorts, como uma calça também, ou até mesmo uma saia. Então pode ser também calça, shorts preto, saia preta, tá bom? E a parte do corpo que foi mais escolhido foi cabeça, depois foi o coração. Então, a partir de agora a gente vai atrás desse tesouro, nós não sabemos quem é, tá bom? Então primeiro nós vamos no shopping, tá? Nós vamos procurar lá no shopping uma pessoa que esteja com a camiseta amarela, uma parte de baixo jeans, e nós vamos orar pela cabeça. Eu não sei se a pessoa tem algum problema na cabeça, está passando alguma dificuldade, mas o alvo é a cabeça, ok? O segundo tesouro que a gente vai procurar, a gente vai na rua, a gente vai procurar alguém que esteja com a parte de cima de cor preta, ou melhor, com a roupa toda preta, amém? Então esse é o nosso tesouro. Agora é com Deus. Não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge como um leão. Ele ruge. Meu Deus, meu Pai, nós queremos te agradecer, Papai querido, mais uma vez. Nós vamos na fé e sabemos, ó Pai querido, que nós vamos ver o milagre nesta noite, Papai querido. Homens e mulheres hoje, ó Papai querido, serão usados e ousados na Tua presença. O céu vai rugir e o fogo cair.